Era uma noite qualquer quando Casey recebeu uma ligação estranha de um homem usando modulador de voz. Mesmo achando a situação completamente esquisita, ela decide continuar conversando com ele. Se desliga na minha cara de novo, eu vou estripar você como um peixe. Pô, eu entendi o fato de que peixe é um bicho muito fácil de esfolar, mas sério que essa foi a melhor sacada que ele teve? Quem tá aí? Nunca se deve perguntar quem está aí. Você não vê filmes de terror? É uma sentença de morte. Obrigado por facilitar meu trabalho, ô c... Drew Barrymore conseguiu atuar entregando tanta intensidade de desespero nessa cena que por um instante acreditei que ela estava realmente assistindo um episódio de Riverdale. Os pais de Casey chegam na casa e apesar do alarme de incêndio apitando loucamente no fundo, a mãe da garota só estranha o cheiro forte de coisa queimada um pouco mais de 10 segundos depois. Minha senhora, não tá com sintoma de Covid, não? Que falta de originalidade, eu tô decepcionada com você. Vai ver, porque eu não sou o Randy. É sério que isso te assustou? Você já desconfiava que se tratava de algum babaca passando trote? O que muda não ser de alguém que você conhece? A única explicação pra essa menina ter intensificado a desconfiança é se presumisse que fosse mais um atendente de telemarketing oferecendo crédito. Ok, eu entendo que em perseguições a gente não costuma pensar com rapidez, mas a menina esqueceu que ela mesma havia trancado a porta, e não é como se ela não pudesse simplesmente destravar essa porcaria puxando o ferro pro lado. E embora Sidney tenha criticado anteriormente o fato de pessoas em cenas de perseguição ignorarem as saídas principais e correrem pras escadas, ela desiste da porta que ela poderia destrancar facilmente pra correr justamente a uma escada que não levaria a lugar algum. Se um assassino idiota persegue uma moça peituda que é péssima atriz e sobe a escada correndo quando deveria sair pela porta da frente, é muita burrice. Sidney consegue ter internet pra chamar a polícia, embora seu telefone tenha ficado fora de linha. Se você já usou conexão de escada, sabe muito bem que isso é impossível. Mas me ajuda, ele tá aqui, ele vai matar a gente. Ele já foi. Esse garoto cometeu todos os crimes na lista de coisas que você não deveria fazer quando se é suspeito. Ei! Desculpe, eu encontrei isso aqui. E por isso eu ficar... por isso eu vou ficar aqui com esse negócio pendurado na altura do meu ombro, pra caso de alguém abrir a porta. Isso é loucura. Eu não fiz isso. E por eu ser suspeito, não teria problema algum me virar agora e começar a encarar a vítima de forma nem um pouco estranha. E depois dessa música, alguém nessa cena vestiu um sobretudo escuro com uma boina branca e saiu pela rua fumando um cigarro. E, infelizmente, o diretor teve de cortar esse momento na versão final. Ei, Sidney, espero que esteja bem. Enquanto se recupera do susto, que tal ver um documentário sobre o homicídio da sua mãe? Essa é a menina mais casca grossa que eu já vi. Foi vítima de tentativa de homicídio, mas no dia seguinte ainda tem cabeça pra continuar estudando. Ninguém sabe ainda se o criminoso é alguém próximo a ela, mas vamos expô-la ao público. O que mais poderia acontecer? Corredores sempre auxiliando nos encontros mais convenientes pro roteiro. Billy, ontem eu fui atacada e quase fui assassinada. Eu me refiro a nós. Me impressiona que essa menina tenha esperado descobrir a identidade desse garoto, quando poderia ter terminado esse namoro assim que ele disse essa frase. Ela nunca foi atacada. Acho que ela inventou tudo. Por que ela inventaria isso? Pra chamar atenção. Essa garota tem sérios problemas. Que comentário mais gratuito. Sidney é tão popular a ponto do povo ficar teorizando esse tipo de coisa? Eu entendo que fofoca é uma parada meio gratuita, mas estamos falando de uma cidade em que 2 alunos foram mortos numa situação muito parecida. A polícia afirmou ter provas de que o assassino esteve presente na casa de Sidney, mas essa menina prefere acreditar que a garota tá inventando tudo. Pensa bem, a morte da mãe dela deixou desequilibrada e violenta. Um dia ela pira e quer se matar. Mas aí percebe que o suicídio adolescente não está mais na moda. E então que o homicídio é uma expressão terapêutica bem mais saudável. Moça, isso foi muito específico. Tá tudo bem? Foda pensar na trabalheira que esse cara teve de ficar parado em cima do vaso por um tempão, até dar a sorte de encontrar um momento no qual Sidney entrasse no banheiro. Meu irmão, você tem uns planos muito sem pé e cabeça. Devido aos recentes acontecimentos com efeito imediato, todas as aulas estão suspensas até novas ordens. Véi, vão tudo tomar no c... vocês. 2 pessoas dessa escola foram mortas, logo depois uma colega quase foi de Domingão do Faustão. Que tipo de Neandertal achar de boa não ter suspendido as aulas logo de primeira? Essa escola fica na mesma cidade do Michael Myers, por acaso? Vai que a sua cabeça maluca por filmes perdeu o sentido da realidade. Já pensou nisso? Esse é o tipo de frase que eu daria a qualquer um que teve a ideia de escrever os diálogos desse filme. Ô, Sidney, pensa, se fizessem um filme sobre você, quem ia te interpretar? Eu entendo que esse filme sente uma necessidade gritante de trazer referências e metalinguagens, mas quem diabos puxa papo com esse tipo de assunto? Eu não tô falando! A menina quase morre, é perseguida, corre risco de vida, e num cenário em que qualquer pessoa deveria fazer terapia, ela decide ir pra uma festa? E sabe o que
que eu acho mais engraçado? Ninguém vigia essa menina. O máximo de proteção policial que ela teve foi uma carona pra escola. Sabe por que a Jamie Lee Curtis está em todos esses filmes? Eu não sei, mas já pensou em, sei lá, a possibilidade de um assassino tá indo agora pra onde você tá? Ou que talvez ele esteja aí nessa sala contigo? Menina, reage! De boa, colocando uma câmera de maneira completamente sutil. Eu entendo que ela tá querendo arranjar alguma coisa pra fazer matéria, mas uma festa? O que ela vai conseguir arranjar sobre o caso de Sidney assim? Ela espera que todos parem de beber e comecem a falar sobre o que faziam naquele dia? Esse é o vilão de vocês? É sério isso? Menina, eu não sei de que forma você se olha no espelho, mas tu acreditou realmente que tu conseguiria passar por essa portinhola aí de boa? E precisamos falar sobre a proporção desse corpo. Em 10 segundos parece que a cabeça desceu pra altura do peito. É como Jodie Foster em O Silêncio dos Inocentes, quando... Pelo amor de Deus, chega! Halloween no Pecado Verso. Uma chapoca de câmera embaixo da TV, mas nenhuma mula aí conseguiu enxergar essa porra. Olha só, agora a cena obrigatória dos seios. É tão difícil deixar eu fazer meu trabalho sozinho? Encontraram o diretor Embry morto. Ele foi estripado e pendurado no poste do campo de futebol. Foda que o assassino teve tempo de voltar pra escola e pendurar o corpo do diretor enquanto toda a cidade está sob o lockdown e os edifícios supostamente vigiados pela polícia. Mas ainda assim, ele não conseguiu ser visto por ninguém. Mano, tem alguma coisa muito errada com a segurança dessa cidade. E como eu disse, a câmera tá posicionada na região do VHS, mas ela consegue ter ângulo suficiente pra pegar no queixo desse menino. Quando te prenderam, você podia dar um telefonema. Eu só tô curiosa, pra quem você ligou? Não continua achando que fui eu, né? Não, só achei que se fosse você, seria uma forma inteligente de me despistar. Utilizar a única ligação ligando pra mim pra eu não pensar que era você, então... Menina, se você pensar mais um pouco, vai correr o risco de atrofiar o cérebro, porque Billy já estava preso no momento que tu recebeu a ligação, o que significa que você suspeita que ele conseguiu usar o modulador de voz de lá de dentro? A reação de Sidney vendo a aproximação do criminoso levantando uma faca me faz pensar se ela queria realmente salvar o namorado. É clichê ficar fazendo reclamação de atuação em filme de terror, porque eu sinto ser redundante dizer que a personalidade desses personagens é tão envolvente quanto o drama de novela do TikTok. A menina ficou 1 hora sumida e não teve uma alma humana pra estranhar o desaparecimento. Levando em conta que a cerveja tava na geladeira da garagem, tu tá me dizendo que ninguém foi até lá desde aquela hora? Ele tá atrás de mim, tá na casa! Na casa, eu tenho uma câmera lá. Funcionário do mês! Foda que ninguém nessa sala conseguiu enxergar essa porcaria, mas um cara usando uma máscara com limite de visão notou de primeira. Aliás, há um delay de 30 segundos, certo? Isso significa que o assassino demorou mais de 10 segundos pra sair da casa e encontrar a van estacionada na frente da residência. Gale vasculha a van procurando por Kenny, mas só depois nota que esteve o tempo todo mirando pra uma poça de sangue impossível que ela não tenha enxergado antes. Sidney consegue ter sucesso na fuga, mas em vez de correr para a cidade em busca de ajuda, ela decide voltar pro local 3 minutos depois. Gale percebe que o vidro do carro tá manchado com o líquido vermelho, mas precisa passar a mão pra perceber que se tratava de uma mancha do lado de fora. Aliás, você se lembra daquele momento que a personagem pegou o rádio da polícia, relatando que alguém queria matá-la? Porque aparentemente nem a polícia deve ter lembrado, já que a viatura só chegou um bom tempo depois. Isso porque a cidade tá sob toque de recolher, hein? Sidney se mostra insegura quanto a quem poderia ser o assassino, apesar de que um desses dois quase foi assassinado pelo próprio assassino minutos atrás. Tanto Billy quanto Stan tinham o campo de visão aberto à entrada da cozinha, mas Billy precisou se aproximar da porta para notar Gale parada com uma arma na mão. Gata, você vai adorar isso. Droga. A sério que tu esperava que a menina ia ficar parada no canto esse tempo todo? Você chamou mesmo a polícia? Ah, pode acreditar, eu chamei. A mesma polícia que você chamou minutos atrás? O que te faz acreditar que esse povo tá querendo trabalhar? Porque, mano, tu consegue conceber que esse povo só chegou no fim da madrugada, quando os dois assassinos já haviam sido mortos? Meu irmão, 2 ligações falando que tinha gente morrendo nessa casa. Pelo amor de Deus, eu desisto de entender. Se desligar na minha cara de novo, eu vou estripar você como um peixe. Mais uma vez, tudo seria evitado se os personagens agissem como pessoas normais que não esperam o assassino estar perto pra correr. Aquele filme mais conhecido pela paródia do que por ele mesmo. A verdadeira e macabra história de Salsicha. O grande início de uma saga com filmes iguais. A família de Cindy são os verdadeiros vilões do filme, direta ou indiretamente. Se Casos de Família encontrasse com Halloween, seria esse filme. O filme que o Capitão América amou. A época que carregar um telefone te tornava
estava suspeito de assassinato, quem diria? Quando o Salsicha ainda não tinha provado a maconha. Esse não é aquele filme de comédia? Todo Mundo em Pânico versão DC. O verdadeiro assassino são os amigos que fazemos pelo caminho. O que o Salsicha tá fazendo aí? É bom considerando que eu nunca vi. E se o seu comentário não apareceu, não se preocupe. Enfie uma geladeira no cu e me mande um pix de R$1000.